Boa tarde, pessoal. Eu sou, como já foi apresentado, sou o Marco, né? Vou me apresentar rapidamente para vocês novamente. Para quem ainda não me conheceu, quero primeiro pedir licença para vocês. Eu tenho um departamento de mídia, né, que anda comigo aqui, então vocês vão... Minha filha vai estar clicando aqui, vocês não assustam não, viu? Eu estou treinando para isso mesmo. E eu sou obreiro da igreja, para quem não sabe disso, eu sou um dos obreiros da igreja encarregado de ajudar no louvor. Qual que é o meu papel? O meu papel é te auxiliar, eu não sou um professor de música, mas o meu papel é organizar o material dos grupos de música, entregar isso para você da melhor maneira possível. E fazer até um acompanhamento pessoal, caso você queira. A gente pode marcar uma hora mais cedo antes do ensaio, já aconteceu. E isso está à disposição, viu? Precisando, Marco Aurélio, estou com dúvida, aquele arranjo seu, porque eu tenho umas manias feias, sabe? De pegar as músicas, sair trocando os acordes, né? Tu sai bagunçando o negócio ali. Então, se você fica com dúvida, você pode me procurar. A gente está aqui para isso, para servir. Isso é algo que a gente já faz há muito tempo, né? Eu peguei no violão a primeira vez com 11 anos de idade, eu estou com 46, e desde então eu toco na igreja. Toco eventualmente fora da igreja em alguma coisa secular, mas não tenho nenhuma paixão de fazer isso. Não tenho projeto de ter uma carreira tocando fora da igreja e nunca tive. Eventualmente faço isso com alguns amigos, algumas pessoas que eu acho que vale a pena e depende muito do ambiente. Esses dias eu fiz um show de bolero, foi legal pra caramba. Fiz um show de bolero lá no restaurante Contemporâneo, foi uma experiência interessante. Então, assim, eventualmente eu faço uma coisa ou outra, mas a minha prioridade sempre foi trabalhar na igreja. Deixa eu colocar o cabo aqui no meu computador, para a gente conseguir acompanhar aqui, só um pouquinho. Então, assim, né? Nós temos alguém que nos ajuda. Você fala assim, poxa, mas não estou dando conta desse negócio. Estou aqui para te ajudar e é um prazer enorme te ajudar. Eu tenho um estúdio, eu não sou membro da igreja, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Setor Bueno. A gente tem um estúdio lá. Todo mundo está convidado, não ao mesmo tempo, é claro, o estúdio é pequeno. Mas se você marcar um horário comigo, o Cristiano já foi lá, Gustavo já gravou comigo. É um prazer receber qualquer um de vocês lá, para vocês conhecerem, para a gente conversar. De verdade mesmo, sem chamar só por chamar, viu? Você, quem tem, às vezes, não, nunca fui no estúdio, nunca gravei, está convidado. Vamos lá para vocês conhecerem. O que é o nosso objetivo aqui? A gente vai falar alguns princípios de funcionamento do Ministério de Música, que é uma convergência do que o André e o Gustavo falaram. Na verdade, é que é o seguinte, não tem como desassociar tudo do princípio, né? A primeira pergunta, por que a gente está aqui? Eu costumo falar uma coisa que é o seguinte, a vida do cristão, ela é uma expressão de gratidão pela imerecida salvação. A gente que é crente só vive para isso. Porque o que acontece? Qual que era a maior coisa que nós poderíamos ter alcançado na nossa vida? O perdão dos nossos pecados. Não tem nada que a gente possa conseguir que seja maior do que isso ou melhor. Nós já conseguimos, vocês concordam? Jesus veio para isso. Então, não tem nada que a gente consiga que possa ser mais importante do que isso. Então, o que nós temos que fazer? Retribuir com a nossa vida em adoração. Esses dias eu falei para os meus filhos, né? Estava falando isso para eles. Falei, olha, quando alguém salva a sua vida, você está na mão dele, né? Você vai ser assaltado na rua, o ladrão vai te dar um tiro. Aí passa um policial, vê o bandido, mata o bandido. Você está vivo porque o policial matou o bandido. Você deve a sua vida ao policial que matou o bandido. Então, o que aconteceu com Jesus foi exatamente isso, né? Morreu no nosso lugar. Então, a gente deve a nossa vida a Ele. E a gente tem, o ser humano, ele tem uma tendência boa e horrível de se acostumar com as coisas. A gente acostuma. Então o tempo vai passando e a gente vai acostumando com essa história. A gente está aqui na igreja e, poxa, né? Esse dia eu estava comentando com um amigo, falei, rapaz, às vezes quando a pessoa namora, faz umas coisas incríveis, né? Aí alguns, muito resilientes, depois de 5, 10 anos, fazem as mesmas coisas. Mas já não tem mais o mesmo efeito, né? Já virou meio que uma obrigação, assim, mas... Pois é, você tem uma pessoa que está cozinhando para você, poxa, agradece sua mulher que está cozinhando para você, está lavando sua roupa, né? Eu brinco com a minha mulher, né? Minha mulher está terminando doutorado, né?
Falei, que dia que você imaginou, né, que uma mulher terminando doutorado ia lavar umas cuecas, né, as camisas, as calças de um homem. Então eu tenho que ir, eu tenho que honrar isso, né? Eu tenho que agradecer. Então a gente não pode perder a perspectiva de por que a gente está aqui, por que a gente está fazendo o que a gente faz. Por quê? Porque isso move a maneira como a gente faz. Isso interfere diretamente na sua postura de como você faz o que você está fazendo. Vamos dar um start aqui? É interessante o seguinte, tecnicamente falando, quando você pensa numa criança, a criança, quando ela chega a falar, você imagina o tanto de coisa que ela já ouviu. Não é verdade? Ela ouve coisa demais. Aí as palavras que são mais simples, ela começa, papá, mamã, titi, vovó, ela começa porque a fonética é fácil, ela vai assimilando. Musicalmente é isso que deveria acontecer com a gente deveria aprender a ouvir primeiro. No final aqui a gente vai ter eu chamei de estudo de caso, né? Eu fiz uma produção simples de uma música bem conhecida, para eu conseguir mostrar os elementos para vocês entenderem como que funciona. Então, pergunta, você se ouve quando você toca e quando você canta? Primeira pergunta. Se você não se ouve, você deveria se ouvir. Nós temos o Diego, que é um ótimo técnico, então você deve se ouvir. Aqui na igreja nós temos os retornos de fone, temos todos os recursos aqui para você se ouvir. Porque se você não se ouvir, corre um risco enorme de você fazer um monte de coisa, que depois quando te mostrar que você está fazendo, você não vai nem acreditar. Fala, mas foi eu que fiz isso? Foi você que fez. Então você precisa se ouvir. Pensando no grupo, você tem que ouvir o seu companheiro de banda, voz. Você está cantando, você tem que ouvir a outra voz para se harmonizar com ela. Você tem que ouvir a outra voz para harmonizar. Tem um mandamento que é geral, né? Eu costumo dar o exemplo sertanejo, que é o mais fácil de entender, né? O Marrone nunca vai cantar mais alto que o Bruno. Vocês entenderam, né? O microfone do Marrone nunca vai ser mais alto que o do Bruno. O que eu estou querendo dizer para você? Se você vai fazer um contralto, um tenor, você tem que equilibrar a sua voz no microfone. Às vezes acontece muito do dirigente, por exemplo, está cantando, chega no refrão ou na estrofe, a região da música fica ruim para ele. Aí ele parte para uma outra voz, vai fazer um tenor, um contralto. E aí o microfone do dirigente é sempre o mais alto, tem que ser. E ele vai, joga a voz aqui, e aí o contralto fica mais alto do que a melodia, e aí o negócio fica feio, não fica bom. Então, é uma das percepções que a gente tem que ter, né? E isso acontece com os instrumentos também. A guitarra está tocando, na hora do solo, aumenta um pouquinho. Acabou o solo, abaixa, né? Tem que abaixar, tem que ter dinâmica para isso. Então, a gente precisa se ouvir. Eu percebo que muita gente não se ouve fazendo as coisas aqui, não tem noção do que está fazendo. Eu vou chegar mais na frente onde eu quero aqui. O principal motivo da gente chegar mais cedo é acertar o som. É o principal motivo da gente organizar. Quando você chega em cima da hora, tudo que tem chance de dar errado, provavelmente vai dar errado. Hoje eu fui salvo pelo Diego aqui, porque essa semana eu estou terrível. Eu não sei se eu estou sequelado de Covid. Eu não consigo sair e levar tudo que eu preciso. Eu fiz coisas incríveis essa semana, nesse sentido. E aí eu vim, ainda faltou um cabo, que é esse cabo USB de impressora aqui, que eu precisava para ligar na minha pedaleira. E graças a Deus o Diego tinha. Mas a gente não pode contar com isso, não. A gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar. A gente tinha uma banda que a gente levava assim, todas as tomadas, tudo que a gente precisava a gente levava. Tudo. A gente só não levava as caixas de PA, o resto a gente levava tudo. Aí eu lembro acho que foi o primeiro acampamento que a gente foi. Vocês podiam cantar aqui para nós, tá joia. Aí a gente parou e pensou assim, poxa, o cara chamou a gente para cantar, tem pedestal, né? De microfone. O cara sabe que a gente é uma banda, que o Vinícius canta e toca. Então, não, ok, não vamos levar pedestal, não. Claro que não tinha pedestal. Chegamos lá, não tinha nenhum pedestal. Aí nós pegamos aí sacrificamos um prato da bateria, pegamos enforca-gato, né? Amarramos o microfone assim e cantamos. Então, assim, quando você conta com a sorte, é isso que acontece. Quando você não tem tempo hábil para resolver os problemas. Então, se você chega 10, 5 minutos antes do culto, você não tem tempo de resolver absolutamente nada. Nada mesmo, né? Então, aqui, eu costumo fazer um paralelo de andar e voar, né? Então, andar é o seguinte, você vai lá e pede o Diego, o técnico, ele vai e arruma seu retorno. Voar é o seguinte, as nossas mesas são digitais, tem um aplicativo que você instala no seu celular e você mesmo faz seu retorno. Olha que coisa fantástica.
Se você pedir o Diego, ele te ajuda lá, você faz isso. Isso é fantástico. Você chega aqui, você não incomoda ninguém, você abre seu celular, o aplicativo, você já vai entrar no seu auxiliar, que vai fazer o seu retorno, e você vai colocar o que você quiser no seu fone. Aumenta o seu, abaixo dos outros, fala o que você quiser. Isso é perfeitamente possível com as mesas que a gente tem hoje. Então, andar é você pedir o técnico, voar é você mesmo arrumar. Do it yourself, né? Tem essa frase, é famosa, né? Faça você mesmo, né? Então, o meu conselho é esse. Outra coisa importante que eu gosto de abordar nos grupos. Quando a gente toca ou canta, você faz isso como se você estivesse sozinho ou você tem a percepção do grupo? Isso acontece demais com o guitarrista, né? Demais. Assim, o guitarrista passa horas e horas. Eu passei muitas madrugadas da minha vida tocando guitarra, da minha mãe que o diga. Então, assim, você fica muito tempo tocando sozinho. E aí, quando você chega para tocar no meio das pessoas, sabe qual a impressão que você tem? Que você está sozinho. A sua cabeça não processa que você está numa banda e tem um momento de você tocar. Eventualmente, para não dizer a maioria do tempo, você vai tocar pouco. Você vai fazer pouca nota, você vai fazer um coisinha assim simples, que lá na sua casa você fica... E aqui você vai fazer... Entendeu? É isso. O serviço é esse. Se fizer mais, passa, né? Tem uma frase lendária do Gilberto Gil com o Lulu Santos, que é engraçado, eu sempre uso, né? Diz que o Lulu Santos foi gravar uma guitarra numa música do Gilberto Gil. Aí chegou, o cara do estúdio deu play, aí o Lulu Santos com a guitarra começou a fazer um negocinho assim. Aí o Gilberto disse, tá lindo, tá excessivo. Assim, na mesma hora, né, que estava lindo, ficou, tá lindo, tá excessivo, na mesma hora. Então, assim, a distância é muito curta entre o que fica bom e o que passa. Para quem está tocando, ou cantando também, é muito curto. Então, a gente tem que ter a percepção de grupo. Aí eu te pergunto, nós músicos, nós não podemos ser ouvintes comuns. Você toca guitarra, você toca baixo, cara, você tem que dar conta de colocar uma música e ouvir o baixo da música. Você tem que ouvir, você não pode ouvir como todo mundo ouve. Você é um baterista, você tem que dar notícia do que o baterista fez lá. O chimbal era assim, a caixa tal, depois ele inverteu, a caixa tinha ghost note, a virada nessa... Você tem que entender isso. Você precisa saber isso. Você não pode ser um ouvinte comum. Porque a gente está aqui, a gente está não é um degrau acima. A nossa responsabilidade é acima da maioria das pessoas. A pessoa que senta aqui no culto para cantar, ela não tem obrigação nenhuma de saber disso, mas nós temos. Então, o que eu percebo? Às vezes você manda a música para a pessoa ouvir, o cara chega aqui e toca a música de um jeito que você fala assim, mas não é possível que ele ouviu. Né? A bateria parou de tocar nessa hora, ele não parou. A bateria mudou a levada, ele não levou. Tem uma coisa que pega muito nisso, sabe o que é? É a relação que a gente tem com a performance. Entenda a performance, o ato de tocar. A nossa relação com a performance muitas vezes é de medo. Medo. Eu tenho medo desse negócio aqui. Sabe por quê? Não me preparei adequadamente. Aí eu chego aqui para cantar, eu tenho que saber a letra, eu tenho que saber a melodia, eu não posso desafinar. Sabe o que acontece comigo? Eu fico com medo. E quando você está com medo de alguma coisa, sabe o que acontece? Você quer que acabe logo. Você está com medo. Você quer que acabe o mais rápido possível. Ah, rapaz, mas esse trem está demorando, né? Você está suando aqui. Acaba logo o negócio. Né? 3 músicas só para ser uma eternidade. Por quê? Porque a sua relação é de medo. E por que é de medo? Porque você não se preparou. Agora vamos falar sério. Essas músicas que a gente toca na igreja são difíceis, assim, desse tanto? São não. São músicas fáceis. Eventualmente tem um Marco Aurélio para bagunçar uma cifra aí, mas é fácil. É fácil. O que a gente faz aqui é fácil. Eu vou dizer para vocês o que acontece na maioria dos casos, até hoje na minha vida, na minha experiência, o que acontece. A pessoa, eu vou chegar nesse ponto aqui, a pessoa subestima o que ela está fazendo aqui. Não. Lá na hora eu leio lá e eu toco isso aí. Eu não sei a letra. Não. Na hora eu leio. Rapaz, eu estou gravando com o reverendo Giovanni um podcast de um livro de orações puritanas famoso, que é o Vale da Visão, né, que agora tem traduzido em português. São textos maravilhosos. Eu vou te falar, a gente gasta muito mais tempo ele lendo o texto e preparando do que gravando. Mas é muito mais. Então ele chega lá e pega o texto, que às vezes é uma página, e ele gasta 3 vezes mais o tempo lendo, desengasgando o texto, dando a entonação correta,
tirando as cacofonias, aquelas palavras difíceis, aqueles R, né? Aquelas coisas, é difícil aquilo. Então a gente gasta mais tempo lendo ali antes do que gravando. Gravar é fácil. E é sempre assim. É sempre assim. O tempo que a gente gasta executando é incomparavelmente menor do que o tempo que a gente gasta preparando para fazer, né? Então, assim, essa percepção de grupo, a gente precisa aprender a ouvir quando as notas e os acordes que a gente está tocando não são os mesmos. Rapaz, eu já vi situações assim de... O meu ouvido é um ouvido assim, muito treinado, eu diria. Eu costumei ouvir muita coisa, pelo fato de estar em estúdio há muitos anos, meu ouvido é um ouvido treinado. Então, às vezes, eu via gente assim, tocando coisa com diferença de meio tom, e diferença de meio tom é uma das mais chocantes que tem, né? Uma das que mais machuca. E eu já vi gente tocando assim, um tocando dó, o outro tocando dó sustenido, e beleza, bora. Dó sustenido. Aí você fala assim, gente, como que ele não está ouvindo que esse negócio não está igual? Então a gente precisa desenvolver isso. Eu sei que isso, existem níveis de percepção, isso pode ser desenvolvido, viu? Não é um negócio que nasce, esse negócio de música tem uma tendência de ser muito assim, não, fulano tem o dom. Fulano tem um dom. Eu acredito que tenha, que exista o talento, eu acredito. Mas eu falo para você que o treino é mais importante. Tem que treinar. Entendeu? Às vezes a gente não consegue identificar nossas limitações. Os cantores, onde que a coisa pega para os cantores no grupo? Articulação. O que é articulação? Como você pronuncia as sílabas das palavras. Onde que você vai respirar? Porque tem gente que respira no meio da nota. Às vezes respira errado. Às vezes você tem uma nota longa, o cara... entendeu? Respirou errado. Tem que combinar esse negócio de respirar. Então, o vocal, assim, é tão sério quanto instrumental, né? Você precisa ter o certo mesmo, a gente ter um ensaio só para isso. Não é coisa simples, tá? Com relação ao trabalho, tem uma coisa que eu sempre falo, eu gosto que a gente esclareça essas coisas aqui, que a gente precisa disso para trabalhar, capacidade, vontade e viabilidade. Veja bem, quando eu falo da capacidade, o André até falou aqui, não é uma apresentação, né? A gente realmente não vem se apresentar. Quem toca melhor vai se destacar naturalmente, não é porque quer, porque toca melhor, ou canta melhor. Você não vai falar para o cara que canta melhor, cantar feio para não aparecer, não existe isso, né? Mas isso é uma coisa natural. Agora, quando você se propõe a vir aqui, você precisa estar apto. Aí eu te pergunto, o que você espera de alguém que toca, por exemplo? De um músico qualquer, você espera que ele faça os acordes certos, no tempo certo, e que ele consiga entrar no estilo da música, que ele faça uma coisa que seja adequada à música que ele está tocando. Então tem reggae, tem samba, tem jazz, tem um monte de coisa. Se a gente está tocando uma coisa dessa, você tem que entender mais ou menos o que o seu instrumento faz naquela situação. Então a gente não está falando de dar um show, a gente está falando de você saber colocar o seu instrumento da maneira correta. Isso não é simples. Tá? Eu não estou minimizando isso, isso é uma coisa que não é simples. Mas a gente está aqui também para ajudar nisso. Tá? Então você precisa ser capaz de cantar, de tocar. Isso tem a ver com a capacidade. O instrumentista, gente, tem gente que toca um instrumento desafinado. Nós temos um baixista, de vez em quando ele toca desafinado, é um negócio que dói na alma, um baixo desafinado. É custoso. Tocar afinado, né? O que eu falei, executar as notas de acorde no tempo certo, dentro do estilo, timbre do instrumento. Guitarra é um negócio que sofre muito com isso. Guitarra tem muito som de guitarra diferente. Teclado tem muito timbre diferente. Vocês não têm teclado, tem só piano. Eu acho até que precisa ter um teclado. Mas tem muita variação de timbre. Você precisa saber, conhecer o seu instrumento. Eu estava até falando para o Diego, comecei a mexer aqui na minha pedaleira, comprei tem uma semana. Ainda estou chegando ainda no lugar ainda. Você precisa dominar, sabe? Porque senão você toma uma surra desse negócio. Aí você pisa nesse negócio aqui e vê um som que tem nada a ver. Então, assim, a gente precisa dominar. Mesmo um violão simples aqui, ó, você tem dois knobs aqui. Você tem que saber para que ele serve, como é que ele timbra, como é que afeta o som do seu instrumento. Você tem que ter essa noção. E como que você faz isso? Vem mais cedo na igreja, liga o seu violão, pede para o Diego te ajudar. Se você tiver um amplificador em casa, liga. Se tiver uma mesinha de som em casa, liga, põe um fone.
dá um jeito de caçar o melhor som do seu instrumento, porque isso é importante. Porque também, outra coisa, tá? O técnico de som não faz milagre. Você não pode chegar aqui com o som todo estragado e esperar que ele vai arrumar tudo lá. Não tem jeito, não. Entendeu? E você precisa entregar um som de qualidade para ele poder fazer. Tá? Cantor. Precisa cantar a melodia correta da música. O que eu espero de um cantor? Que ele cante a melodia correta da música, afinada, como no original, observando as respirações e articulações. Porque você está em grupo, você tem que respirar e articular como todo mundo. Então, a gente, quando grava, assim, lá no Bueno, a gente tem gravação multipista, né? Vocês vão ter aqui também, já, daqui uns dias. A gente vê uns negócios assim que você manda para a pessoa, ela não acredita. Entendeu? Porque é muito desencontrado, cada um está cantando a música de um jeito. Cada um está pronunciando a palavra de um jeito. Aí você me pergunta, tá, Marquinhos, como é que resolve isso? Gente, é ensaio. Tem que ensaiar. Nem que seja uníssono, ensaio uníssono, mas ensaia de um jeito que todo mundo cante a música do mesmo jeito, todo mundo termine a nota na mesma hora, todo mundo articule as palavras do mesmo jeito, porque senão fica muito diferente. Porque assim, um ouviu na sua casa, o outro ouviu na sua casa, o outro ouviu... Ok, mas esse tem uma percepção, um nível de percepção A, esse tem um nível de percepção B, esse tem um nível de percepção C. Cada um entendeu de um jeito. Você quer ver em banda um negócio que dá errado? É você virar para todo mundo e falar assim, tira a música aí que nós vamos ensaiar, tá? O link do YouTube é isso aí, ó, tira aí. Não vamos ensaiar. Dá errado. Dá errado porque cada um entende uma coisa. Alguns vão tirar certo, ok. Claro que tem, se você está num nível bacana de banda, a maioria vai dar certo. Mas eventualmente dá uma coisa errada. Então, é importante a gente ter... isso aqui, gente, eu estou falando de pré-requisito, tá? Saber a letra da música é um pré-requisito. O André tocou nesse assunto. Olha, quem confia no retroprojetor se estrumbica. Se estrumbica. E eu tenho provas materiais. Não adianta ter retroprojetor. Se você não ensaiou e não sabe a letra, você vai errar. Mesmo com o retroprojetor na sua cara. Sabe por quê? Você não sabe a melodia direito. Você não sabe como é que canta aquela letra. Então, eu ter a letra na frente não adianta. Eu tenho que saber como é que canta aquilo. Só a letra não me diz nada. Então, nada substitui o ensaio, viu? Nada, nada, nada substitui. Aí tem a coisa da vontade. Você realmente quer esse negócio de estar aqui cantando? Depois de tudo isso que eu te falei, você tem que se preparar, você tem que saber cantar, você tem que cantar afinado, você tem que ter o seu instrumento, você tem que estudar. Aí agora vem a pergunta, você quer porque trabalho? É um trabalho, é um serviço que nós estamos arrumando para você. Você vai ter que chegar na sua casa, você vai ter que abortar a sua maratona da Netflix, você vai ter que pegar a cifra e vai ter que estudar. Para dar certo, né? Hoje não vai dar para maratonar, hoje eu vou ter que estudar, porque amanhã tem culto e essa música aqui, ó, eu não sei tocá-la direito. Isso é uma coisa muito séria. Viabilidade, você tem como fazer isso? Gente, tem gente que tem capacidade, tem vontade, mas não tem viabilidade. O momento da vida que a pessoa está vivendo, a situação de trabalho ou familiar, ou qualquer, não permite que ela participe. Isso pode ser por um tempo, pode ser definitivo. Cada caso é um caso. Então, a pergunta é viável para você? Você está disposto a criar o tempo necessário que você precisa para cumprir essa responsabilidade que você assumiu? Vamos avançar aqui, que tem muita coisa que eu quero falar. Então, ó, a gente não pode subestimar nada que a gente faz. É impressionante como, se você pegar o João Alexandre cantando Deus está aqui é uma coisa, e você pegar a gente cantando Deus está aqui é outra coisa. E ele consegue fazer Deus está aqui ficar bonito, eu te garanto. 3 palavrinhas só, fica bonito. Não tem jeito. Ele consegue fazer qualquer coisa ficar bonito. Então, a gente tem que conseguir fazer isso. Você vai tocar 3 palavrinhas só, toca com carinho. Faz esse negócio ficar legal, ficar bonito. Você vai tocar uma música simples, faz ela ficar bonita. Pode ser só um violão. Mas se for um violão muito borocochô, vai ficar ruim. Se for um pianinho muito borocochô, só os pés de galinha assim, né? Fica ruim. Fica ruim. Então, a gente precisa ter essa meta de fazer o negócio ficar bonito. Fazer ficar bonito. Não é ficar difícil, é ficar bonito. Não é a mesma coisa, tá? Então, gente, olha, tocar é andar. Interpretar é voar. Para você interpretar, você já tem que ter superado todas aquelas fases que eu falei ali. Você sabe os acordes,
o seu instrumento está afinado, o som do seu instrumento está bacana, não tem problema, seu cabo não está com mau contato, suas cordas estão ok, e você estudou. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai chegar aqui, você vai fechar o olho e você vai tocar. Você não vai preocupar com nada disso. Você vai só tocar. Então você está voando. Agora, enquanto você está preocupado com esse tanto de coisa, você está engateando, você está fazendo força. Então a gente precisa sair dessa fase. Sempre que você está pensando na letra, nas notas, nos acordes, você está executando e não interpretando uma música. Então, a verdade é, a gente só começa a fazer música no sentido artístico da coisa quando a gente passou dessa fase. Essa fase de, nossa, meu Deus, qual que é esse acorde? Eu sei o acorde, mas eu não dou conta de fazer a troca aqui, porque é difícil. O acorde é meio aranhoso aqui, eu não dou conta de tocar. Enquanto a gente não supera isso, a gente não está fazendo música. A gente está fazendo um esforço enorme assim, de cumprir tabela, de fazer a coisa dar conta. Então, se você não está fazendo isso, você está andando, talvez está engatinhando, né, dependendo do nível que você está, mas você não vai estar voando. Então, o que eu queria? Que a gente subisse de nível. Poxa, Marco Aurélio, diante de tudo que você falou, parece difícil. Parece difícil. Você fala, poxa, mas é complicado. Né? Como é que eu vou dar conta disso? Aí a gente volta lá no começo, né? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? O que te deu vontade de vir fazer isso aqui? Então, assim, eu não vou dizer para você que é fácil, não é. Eu não menosprezo. Tem coisa que é fácil para algumas pessoas, sabe por quê? Porque já andaram demais. Tem experiência demais. Então, é claro que para uma pessoa dessa, vai ser fácil demais. Eu vou dar um exemplo prático aqui para falar de esforço, né? Nós temos aqui os nossos dirigentes atléticos, né? O Alexandre e o André. Aí você pensa assim, no final da tarde, com a minha barriga de Coca-Cola, eu ligo para os dois e falo assim, hoje eu vou correr com vocês, hein? Eu quero correr com vocês no parque hoje. Aí, como eles são meus amigos de infância, eles vão falar assim, Marco Aurélio, pode vir, cara, você é muito bem-vindo, vem correr com a gente. Aí você sabe o que vai acontecer, né? A gente não vai correr, né? A gente vai andar, a gente vai conversar, vai tomar um lanche, vai tomar uma Coca-Cola depois, mas já não vai correr, porque eu não estou dando conta de correr. Então, eu não estou preparado para andar com eles. Aí a gente vai chegar num ponto aqui, daqui a pouquinho eu vou falar a frase que eu quero. Então, tem algumas pessoas que já estão há algum tempo no Ministério de Música, nem todo mundo aqui é iniciante. Então, essa pergunta é para você, há quanto tempo você está fazendo isso do jeito que você está fazendo? Então, essa é uma boa pergunta. Se você está levando com a barriga, ou se você está levando a sério. Aí eu te pergunto, se você não fez melhor, porque talvez você não tinha uma ajuda, não tinha um apoio, nós estamos aqui para isso, para te ajudar. A minha alegria, o meu prazer é poder te ajudar. Então, se você ligar para mim e falar, Marco Aurélio, chega mais cedo, cara, está difícil. Em vez de achar ruim, eu vou achar bom. Você não está me incomodando. Você está me ajudando a fazer meu trabalho. Agora, quando a gente negligencia, aí a gente cria um empecilho. E aí você vai ser o Marco Aurélio andando com o André e o Alexandre. Aí na hora que eu sair, o Alexandre e o André falam assim, pô, Marco Aurélio é gente boa, né? Mas na hora de correr, a gente não vamos falar para ele o dia que a gente vai correr de novo, não, senão a gente não dá conta de correr. A gente só vai andar. Agora, um dia a gente monta uma banda dos gordinhos, aí tudo bem, aí vai todo mundo andar devagarzinho, vai dar tudo certo. Entendeu? Essa é a frase que eu queria falar para vocês. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Entendeu? Se você tem uma corrente que tem 20 gomos e tem um elo fraco, a sua corrente é forte ou fraca? Ela é fraca. Ela vai arrebentar. Então, a gente não pode ser esse elo fraco. A gente não pode ser a perna manca do grupo. Poxa, o pessoal está dando conta, mas eu estou deixando a desejar. Eu não estou conseguindo. Aí a pergunta, por que você não está conseguindo? Você não esforça? Porque aí você tem que se perguntar. Voltando novamente no início, por que você está aqui, gente? Vou chegar lá também. Entendeu? Aqui, como você vê a oportunidade e o privilégio de servir a Cristo na adoração comunitária na igreja? Como que você vê isso? Não se acostume com esse privilégio. Aí eu tenho essa notícia triste aqui para te dar. Essa aqui é uma coisa meio indigesta, né? Meio ruim.
A igreja não precisa de você, e eu vou te falar por que não precisa. Se um dia tiver só a pianista aqui, você fala assim, cara, esse dia deu um Covid aqui, né? Um arrastão de Covid, em muitos lugares, né? Fala para você, se tiver só a pianista aqui e cantar só hino, é perigoso ser melhor do que o dia que nós estamos tocando. Porque tem pouco instrumento, o pessoal vai escutar as vozes, vai ser aquele negócio assim. Gente, e a voz do povo da igreja é um negócio assim, poderoso. Quando o povo começa a cantar mesmo, mas parece que sobe um negócio assim, é impressionante a força que tem isso. Então, a notícia é essa. A igreja não precisa de nós para adorar. Não precisa. Aí tá, por que a gente está fazendo aqui? É um privilégio. Entendeu o privilégio? Então, sem nós aqui vai funcionar também. Se não faltar o baixista, vai funcionar. Não vai ser do mesmo jeito? Claro que não. É muito melhor você ter a banda ensaiada, tudo certinho, é muito melhor. Entendam o que eu estou dizendo, né? Eu estou sendo irônico aqui, brincando um pouco, mas é isso, a gente não pode perder a perspectiva. A perspectiva é que o privilégio é nosso. Não é porque a gente canta legal, toca legal, que é muito... Nossa, que bom que lá na igreja tem o André, né? O André canta bem, cara. Pô, que legal, cara. É bom mesmo. Desde que o André não ache isso nunca, né? Desde que ele nunca ache isso, que é muito bom para a igreja que ele esteja aqui. Ele tem que entender que é bom para ele que ele esteja aqui, servindo. Então, a gente não pode perder essa perspectiva. Então, não sejamos o elo mais fraco da corrente. Como? De que é feito um time? Jogador, não é? Time não é feito de jogador? Então, se você tem um jogador que corre muito ou que corre pouco, como é que faz? Nós precisamos de desenvolvimento individual. Aí, assim, a igreja não tem condição de fornecer isso. Aula para todo mundo, individual, de bateria, de guitarra, não tem como. Você tem que procurar. Ah, Marco Aurélio, por que eu vou fazer isso? Porque é um privilégio. Toda hora eu vou falar isso para você, até você encucar, porque é um privilégio. É muito bom para mim tocar na igreja, porque é um privilégio. Sabe por quê? Porque Deus fez muito na minha vida. Deus me deu muito, Deus me livrou muito, me perdoou muito, me amou muito. Então, tudo que eu fizer para Ele é pouco. Essa é a perspectiva. Tá? Você tem que participar ativamente e frequentemente dos ensaios. Os nossos ensaios, o Arthur sabe disso, né? Um pouco mais no ensaio dele, mas também no do Alexandre, principalmente. Eles são uma oficina, não é, Alexandre? É uma oficina de música. A gente pega o arranjo, a gente entende o arranjo, a gente passa a ouvir coisas que às vezes a gente não... Você ouviu aquela música a vida inteira. A gente tem feito esse exercício de audição, que eu falei para vocês no começo. Vamos aprender a ouvir o arranjo. O que a bateria faz? Esses dias a gente tocou o Autor da Vida, foi legal pra caramba. Aí chega no refrão, a bateria não toca. A bateria... para, aí volta. Aí depois para de novo. Depois volta. A gente tem que aprender a perceber isso, como grupo. Entendeu? Então, o nosso ensaio ele tem funcionado como uma oficina de música. E que se você vai repetindo essa experiência, você naturalmente vai se aprimorando também. Né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui, a minha participação foi um pouquinho mais rápida. Quero mostrar para vocês aqui um arranjo que a gente fez para essa música que todo mundo conhece, que é Buscar Primeiro o Reino de Deus. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o meu programa, como que a gente faz esse negócio. Opa, não está aberto. Tomara que dê tudo certo aqui, achei que estava aberto. Para vocês entenderem um pouquinho na prática, isso que eu falei da coisa dos elementos, da música, como que vai se encaixando, essa intenção é mostrar isso para vocês. Só um pouquinho que está abrindo meu programa aqui, que eu achei que estava aberto. Se Deus quiser, vai dar certo. Olha eu contando com a sorte, né? Deus quiser, vai dar certo. Porque culpa que Deus tem se eu não abrir antes, né? Faz isso não, viu? Joga essa culpa para Deus, não. Vamos testar aqui, Diego. Vocês estão vendo na tela aí, esse programa que eu uso ele desde 2002. Capaz que alguns aqui não tinham nascido, né? O Pro Tools, ele é um programa, assim, padrão mundial de trabalho de produção de áudio, programa muito bom, que oferece muito recurso. Vamos ver, ó. Tenta um pouquinho disso.
Você consegue perceber tudo que tem aqui? Deixa eu esmiuçar para você entender. Olha aqui, ó. A gente tem uma bateria, que é uma bateria programada, né? Uma bateria digital. Olha aqui, ó. Para vocês entenderem os elementos do negócio. Ó. Essa é a bateria. Ok? Ó, viradinha. Tá, tum, tum. Tá, tum. Essa é a levada. Aí, ó. Eu tenho um baixo. Opa. Isso aqui não. Ó o baixo. Isso aqui tudo foi eu que toquei aqui, ó. Esse baixo. Geralmente o baixo tem que casar muito com a bateria, né? Ó. Aí. Além disso, o que mais que tem? Tem bem mais coisa aqui, ó. Olha uma coisa que eu tenho aqui. Eu tenho uma panderola que está no tempo 2. Olha isso aqui, ó. Olha como que ela é. No 2 e no 4, ó. 3, 4. 1, 2, 3, 4. A panderola. Junto com essa panderola, tem um outro negócio que eu gosto muito também, que é o shaker, né? Que é aquele ovinho de percussão. Ó, como é que fica, ó? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então isso fica, quando junta tudo, fica muito legal. Aí eu fiz um pianinho aqui, que eu dei conta de fazer, claro. Não sou um pianista, que é um CP80, um piano antigo. Piano simples, ó. Basicamente os acordes. Aqui eu não... Aí aqui começa a entrar uma coisa importante na coisa do grupo. Aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mutar tudo aqui e soltar só o que eu quero. Espera só um pouquinho. Deixa eu desligar as guitarras aqui para nós. Aí começa a entrar aquela coisa da percepção. O piano, se o piano ficasse assim, tacatico, dirararu, 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 poxa, já não tem alguém fazendo algo assim? Temos que ver. Aqui. Você não vai brigar. A gente tem que lembrar sempre a responsabilidade do swing, que a gente chama de swing da música, é a pulsação, o ritmo. Ela é muito de baixo, bateria e percussão. Então a gente encaixa o que a gente faz em cima disso. Estão ouvindo aqui, ó. Veja que o baixo está swingando um pouco também, né? Então, se esse piano estivesse fazendo muita nota, ele ia atrapalhar a gente. Né? E aí, às vezes, para uma pessoa que estudou piano a vida inteira, toca pra caramba, pensar que vai fazer... Parece pouco, né? Mas não é. É o que a música precisa. Vai ter momento que você vai fazer mais alguma coisa. Aí, para engrossar o caldo, que a gente fala, o que eu fiz? Eu fiz um órgão que ele dá uma sustentação harmônica muito boa. Ele é uma basezinha... Ele me ajuda com a harmonia, ele preenche aqui um pouco a música. Aí. Só a mão direita, coisa simples. Viu? Eu fiz uma guitarra aqui que tem um efeito. Eu gosto muito de música country, sabe? Gosto muito. Aí ela lembra um pouquinho aqueles pedal steel de música country. Quer ver? Dar uma escutada. Que é na hora que entra a parte A da música. Que quando entra a parte A da música, a estrofe, vocês vão ver que a banda toda sai. Aí tem uma guitarra. Ó. Isso é uma guitarra, nem parece guitarra. Isso aqui vai acontecer junto com o violão. Ah, o violão, eu não mostrei o violão. Olha que o violão tem uma coisa interessante. Quando a gente grava, a gente geralmente grava 2 violões. Então a gente tem um primeiro violão. Quer ver? Deixa eu um pouquinho no início. Ó. Violão na região normal aqui, sem capotraste. Que a gente está acostumado. Aí eu faço uma dobra de violão. Vocês sabem que o que a gente ouve é estereofônico, né? Quando você põe no fone, você ouve bem coisas de um lado e coisas do outro. Então a gente pensa nisso na hora da gravação. Então aqui, ó, tem um segundo violão, ó. Veja que a região que eu toquei é diferente. Ó, esse está agudinho, tá vendo? O outro estava mais grave.
Então, quando eu junto os dois, fica legal, ó. Lembra um pouquinho o violão de 12 cordas. Ó. Um tá fazendo só assim, ó. O outro tá fazendo o ritmo. Viu aí como é que funciona? Então, deixa eu tirar aqui. Quando a gente junta tudo isso, vira a música, né? Seguindo aqui rapidinho para a gente passar nas outras partes. Aqui, ó, quando você tem a parte A, deixa eu soltar aqui sem as guitarras, só para você entender a parte A. Quando entra a parte A, saiu todo mundo. Um dos problemas mais frequentes de grupo de música é a pessoa começa e termina a música do mesmo jeito, não tem dinâmica. Não tem espaço, não tem respiração. O silêncio e o descanso é parte da música. Então a gente tem que descansar. E no começo da música, o que você quer entender no começo da música? Você quer entender a mensagem da música. Então, via de regra, a gente alivia bastante no começo da música, para aos poucos a gente ir acrescentando os elementos, né, de maneira musical, né? Então aqui, ó, no final, ó, eu tenho aquela guitarra que eu mostrei, mais o violão. Presta atenção no piano que vai entrar aqui, fazendo só um detalhezinho, ó. Só isso. Vocês perceberam que eu descansei no finalzinho do trecho, no aleluia? Aleluia. Descansei. Eu já cortei aqui a dinâmica já, ó. Isso vai acontecer na música toda. Aí quando eu repito essa parte, aí eu entro com a banda. Quer ver? Vamos ouvir. Piano. Que a música vai crescer. Viu como é que é? Gente, basicamente o que a gente faz é isso o tempo inteiro. Você dosa essas dinâmicas da música, onde que entra, onde que sai, entra um elemento, entra outro, tira. É assim que funciona. Aí você fala, mas é uma produção. É, mas tocando é a mesma coisa. Não tem diferença. A gente não canta o tempo todo, a gente não toca o tempo todo. Se a gente faz isso o tempo todo, cadê o espaço? Né? Se a guitarra toca o tempo todo, eu não vou perceber que hora que a guitarra entra, porque ela entrou e não foi embora mais, né? Não saiu. Então eu não sei que hora que ela entrou no começo ou no final, pronto. Né? Então, assim, a gente precisa desenvolver isso. Claro, gente, eu tô colocando isso assim, eu sei que não é fácil. Não é uma coisa que você, de uma hora para outra, você começa, não, agora está resolvido, não, está tranquilo, agora beleza. Não, é um processo. É um processo para a gente desenvolver junto. Mas eu garanto para vocês, é mais fácil do que parece. Também não é tão difícil. A gente precisa querer isso. Agora, se a gente, por exemplo, chega no ensaio com pressa, já chega no ensaio querendo que o ensaio acaba, não, a gente precisa gastar um tempinho no ensaio. Nós temos que curtir o processo, nós temos que ensaiar a música, fazer um arranjo. Não, esse som não está legal, não, vamos trocar esse som. Agora faz isso, ó, ficou legal, bom demais, hein? Faz isso então. Entendeu? Nós já tivemos ensaios aí tão bacanas, os meninos nem querem parar de tocar. Não, mas tá bom tocar, nem queria parar de tocar. Porque é legal demais. Mas a gente precisa ter essa disposição. Se vocês permitirem, eu vou tocar uma guitarra aqui para a gente curtir essa música do começo até o fim. E assim eu encerro a minha participação. Vocês me perdoam pelo metrônomo no início, porque senão eu não consigo entrar. Tá? Do meu som aqui. Opa! Ó, tá vendo? Falei que eu estou aprendendo, vocês não acreditaram? Deixa eu só colocar o meu som aqui. Aqui. Alto.
Isso aí, pessoal. Obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos à disposição, viu? Procurem sempre que vocês quiserem. Um abraço.